nós ficamos muito felizes, né, com a homenagem. Deus abençoe a todos que puderam participar, né, e contribuir. Pegamos todas as faixas etárias aí para a gente saber a dinâmica, né, de como cada um tem a percepção, né, dos professores. Ana Cacilda, a palavra está com você. Deus abençoe e fale aos nossos corações. Obrigado. Bom dia, irmãos, graça e paz. Meu nome é Cacilda, como Israel e o pastor Manuel Leandro já falaram, né? Sou da Igreja Presbiteriana de Itaim Paulista. Muitos de vocês aí me conhecem já, né? Minha família participou bastante da Igreja de Canaã. E sou casada, meu marido é o Luiz, e meus filhos são a Ingrid e o Heron, né? Meus orgulhos aqui. E agora nós vamos estar falando, gostei muito do vídeo, muito delicada a maneira que cada um falou. Parabéns, irmãos, parabéns, professores da IBD de Canaã, que Deus os abençoe muito a cada dia. E hoje nós estamos aqui para compartilharmos um pouco da palavra de Deus nesse item homenagem aos professores, né? Eu gostaria, antes de começar falar da aula, fazer mais uma oração pedindo a orientação de Deus, que Ele me use para falar e use a cada um para que possa também entender aquilo que a gente está passando. Deus de bondade, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por esse momento de escola dominical. Muito obrigado a Deus pelos recursos que nós temos de estarmos transmitindo essa escola dominical. Te agradecemos, ó Deus, e agora quero te pedir que usa-me para a tua honra, para a tua glória, para o engrandecer do teu nome. Abençoa, Senhor, cada parte dessa escola dominical. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Nós temos o nosso tema hoje vai ser o professor da escola dominical, agente de Deus para a transformação de vida. Então, professor da EBD, como agente de Deus para a transformação de vida. E nessa aula, nós colocamos alguns objetivos para que a gente seja o foco do que a gente quer transmitir, para que todos entendam. E na homenagem dos professores, esse é o foco, que o professor consiga se esmerar, consiga se colocar diante de Deus a cada dia para ser exemplo, como a irmã falou, do nosso mestre Jesus, o maior professor. Quando a gente vai estudar qualquer coisa que a gente vai estudar sobre a escola dominical, sobre ser mestre, ser professor, a gente sempre tem como modelo Jesus. Então, o nosso modelo é muito alto, e a gente, para isso, para ser o agente e ser parecido com Jesus, nós temos alguns pontos. Então, um dos objetivos é esse, que o Senhor abençoe e que cada professor consiga captar a mensagem, melhorar a cada dia para ser o exemplo como Cristo e cumprir com fidelidade sua missão de levar os alunos aos pés de Jesus, de ajudá-los a conhecer o Senhor Jesus, como Pedro falou, e levar os alunos ao conhecimento de Jesus com o propósito de ser discípulo e serem discipuladores. Porque se nós formos só convertidos e ficarmos no nosso cantinho, nós não estamos, alunos e professores, não estamos cumprindo o que Deus quer de nós, que é que a gente faça discípulos, né? Seja discipulador. Aí nós também temos um objetivo para o aluno, que o aluno conheça o seu professor, saiba o quanto essa missão é importante e ajude-os a cumprir essa missão com fidelidade. Como que o aluno pode ajudar? Orando, intercedendo sempre pelo seu professor e sendo fiel nas suas aulas, estudando e participando. E também para a liderança da igreja. No caso, a superintendência, o pastor e o conselho. Que eles não percam de vista o professor. Muitas vezes o professor é um solitário durante o ano todo.
tudo que ele faz solitariamente. Então, é importante que o conselho, que o pastor, que a superintendência esteja observando o seu professor, olhando se ele está bem, né, conversando, sempre trocando ideia com ele. Eu falo isso porque eu já sou professora na igreja desde os 15 anos. Daqui a pouco eu vou falar a minha idade, hein? Daqui a pouco eu falo, mas agora eu não vou falar não, mas desde os 15 anos. Então, houve muitas épocas na minha vida que ninguém nem perguntava nada para mim, se estava bem, como estava. Então, é importante. Então, são esses 3 objetivos que a aula nós vamos querer focar nessa aula. Para isso, abram as suas Bíblias, podem ler, né? 2 Timóteo 2,15. Quase todo mundo sabe de cor. Acharam? Amém. Então, diz, procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Né? Então, esta é a função para o professor, para o pastor, para o aluno, né? E para todo aquele que conhece o Senhor Jesus. Cada dia melhorar, né? Eu já vou citar, estou ficando velha. Quando as crianças, a gente cantava uma musiquinha que falava assim, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Então, essa tem que ser, o professor tem que estar sempre melhorando, o aluno tem que estar sempre melhorando, e também a igreja, né? E o professor, o ensino na EBD, levado em conta os seus objetivos, exige do professor o melhor que ele possa dar. Exige que o professor gaste o seu tempo, se desgaste, se aperfeiçoe no treino, se aperfeiçoe no preparo da aula, na oração, no planejamento. Ele exige que ele se entregue a si mesmo com todas as suas forças. Então, aí eu faço um paralelo com os professores da rede pública, da rede particular, os professores seculares. Por quê? O professor na igreja, ele é voluntário. Isso quer dizer que ele tem todo o seu dia, como todo mundo, trabalha, se tiver que pegar 2 horas de condução, vai pegar 3 horas né? Aqui em São Paulo, a gente leva esse tempo, e o professor vai ter vai voltar lá com 1 hora, 2 horas, né? E vai voltar com essa hora, vai ter sua família, suas atividades, muitos têm a escola, a faculdade, e ele tem que encaixar o seu preparo para professor dentro desse tempo, dentro das 24 horas. Talvez ele tenha que tirar um pouco do tempo dele dormir, dele estar com a família, para que ele esteja preparando, porque ele tem que entregar o melhor de si, senão ele não vai atingir o objetivo. Então, essa é uma grande diferença, e isso torna os nossos professores da IBD, tornam eles especiais, porque eles têm que estar voltados ao Senhor para que possam entender com perfeição a missão que Deus lhe confiou. O professor da IBD, ele não pode ensinar só. Ele tem que ensinar, mas ele tem que saber que ele está sendo ali um instrumento para contribuir com Deus na transformação de vida. Então, esse é um diferencial muito importante. E ele tem que fazer isso através do quê? Da palavra de Deus. E de uma forma sistemática. O professor também, ele é representante do pastor naquela sala, né? Se fosse o pastor tivesse dando aula em conjunto, hoje nós estamos dando aula em conjunto, mas normalmente cada um está na sua sala. E ali, cada professor tem que estar sabendo que ali ele está representando o pastor da sua igreja. Então, ele tem que fazer de uma maneira que ajude a estar tudo sincronizado diante dos propósitos da igreja. O professor, ele é modelo, mesmo que ele não goste, mas ele é modelo.
A gente não tem jeito de escapar disso. Em Efésios 4:11, né? Efésios 4:11 diz assim para a gente. 11-13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para professores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que missão que Deus confiou a mim, a você, professor da IBD. Que você tem um propósito, mas esse não é um propósito terreno, esse é o propósito de Deus. O versículo 13 nos diz, para que chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade e a medida da estatura de Cristo. Então, é um alvo muito, muito grande e que nós temos que prosseguir com firmeza, com dedicação. Então, para que a gente possa chegar mais ou menos dentro do foco que a gente tem, nós vamos dividir, nós vamos falar de alguns aspectos que o professor precisa ter. Então, nós vamos falar da dedicação, do crescimento, da disciplina, das qualidades pessoais, da objetividade do ensino e os cuidados que temos que ter com a parcialidade, né? Dedicação é o primeiro item. Na dedicação, o que é ser uma pessoa dedicada? Ser dedicado significa oferecer-se com afeto a alguma coisa ou pessoa. Significa consagrar-se a determinado serviço, encarando todos os sacrifícios que forem necessários para executar. Isso é fazer o trabalho com dedicação. Não é só aquilo que está na nossa zona de conforto, né? É você estar trabalhando se entregando para fazer aquele serviço. Então, nós temos nesse item dedicação, nós temos ser professor dedicado exige que conheça seus alunos e seja conhecido por eles. Então, o que é conhecer os seus alunos? É você saber olhar nos olhos dele, você verificar se ele está bem, se ele está contente, se ele está triste, né? É você saber, olha, Israel viveu assim, a sua família é composta desses. É o professor saber não só o nome do aluno, mas saber o nome, a identidade do aluno, saber sua família, saber o que ele faz de estudo, o que ele trabalha, porque isso vai dando intimidade para você. Outra coisa, o professor conhecendo o aluno, ele tem que olhar para a sua sala, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para o centro, porque aí ele vai estar interagindo durante a aula com seu aluno e identificando alguma coisa que pode. Outra coisa que o professor não pode esquecer é que ele tem que orar, se possível, diariamente por seus alunos. Separe um tempo, ore, cite o nome deles. Isso ajuda você a ter intimidade e quando está preparando a aula, lembrar de cada um. E eu vou contar uma experiência que eu tive, né? Quando eu tinha 14 anos, eu estava estudando na classe de catecúmenos. Meu professor era o presbítero Enos. A nossa igreja ainda era congregação. E aquele dia, quem me conhece sabe que na família do meu pai, tinha meu pai, minha mãe, mais 8 filhos. Naquela época, 7. E foi muito difícil arrumar. Nós tínhamos algumas coisas que minha mãe gostava que fosse todo mundo igualzinho. E eu era mais velha, né? Então, vocês imaginam que sobrava muito para mim o deixar tudo impecável para ir para lá, para a gente, a escola dominical. Morávamos a pé 40 minutos da igreja. E ia aquela renquinha toda. Mas aquele dia foi diferente, eu fiquei muito triste, alguma coisa não deu certo, eu fiquei muito nervosa e saí com vontade de chorar. Não chorei lá, não chorei durante a aula, mas eu estava muito triste, eu não aguentava ouvir os hinos que eu tinha vontade de chorar, eu não lia a Bíblia, eu tinha vontade de chorar.
E eu não falei nada para ninguém, nem em casa, nem fora. Mas quando acabou a escola dominical, que eu ia embora, o presbítero Enos me chamou, Cacilda, por favor. Aí eu fui lá e ele falou, o que está acontecendo com você? Por que o seu olhar está triste hoje? Por que o seu rosto está triste? Você está com algum problema? Eu falei, tô. Pode me contar? Eu falei, não. Não vou contar. Não vou e não quero falar sobre o assunto. Provavelmente, eu não lembro, mas provavelmente até chorei, porque estava travada, né? E ele orou por mim e fomos embora. Até hoje eu não esqueço. Esse foi um ensinamento que me fez importar com meus alunos, porque o meu professor da IBD se importou comigo. Ele enxergou aquela igreja cheia, amigos, crescia, já tinha 14 anos, a minha família, ninguém enxergou que eu estava triste. Mas meu professor entregou. Então, uma coisa que eu digo para você, professor, conheça seu aluno. Isso ajudou aquele dia a provavelmente passar melhor, né? Então, conhecer o aluno é isso, orar com ele e por ele. Isso é muito importante para que você tenha o conhecimento do seu aluno. O outro ponto, o segundo, é que o professor dedicado exige que se empenhe no trabalho adequado das lições e da organização. Então, ele tem que passar exaustivamente muito tempo lendo, relendo a lição que ele vai dar. Por exemplo, para montar a aula de hoje, eu falei para o Israel, eu tenho tanto material compendiado, mas ainda eu estava, Senhor, o que é que eu vou falar, Senhor? Até que estava lavando louça e veio, é isso que você vai falar. Aí eu já fui canalizando o estudo para aquele lado. Mas se você tiver com a revista da escola dominical, que ela é escrita em todos os irmãos da igreja presbiteriana em todas as regiões do Brasil usam a revista. Lá vem alvo, lá vem objetivo, lá vem as divisões. E às vezes a gente pensa, aqui nós vamos lecionar do jeitinho que está a revista. Não, você não precisa. Você tem que ler aquele assunto e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar com meus alunos? O que o Senhor quer que eu fale? Né? Aí o Senhor vai colocar no seu coração e vai realmente fazer com que aquela aula seja produtiva. Aí, às vezes, aquele objetivo que está na revista não é. Você já tem que escrever um outro objetivo, para que você já tenha o foco na sua aula. Então, o professor precisa estudar muitas vezes a lição. Ele precisa reunir material, ele precisa estar preocupado. O professor de criança, vai usar figuras, vai contar histórias de maneira diferente, vai fazer representação, ou você vai usar com os jovens, os adolescentes, com os adultos, você vai usar o tipo de, vou fazer perguntas, vou fazer... Tudo isso você precisa colocar na organização da sua aula para que você alcance seus objetivos. E, às vezes, o professor vira à noite estudando para poder dar uma boa aula no domingo, porque ele teve pouquíssimos tempos, pouquíssimas horas para preparar, mas ele não pode se descuidar. Então, o professor precisa conhecer os seus alunos, o professor precisa ser dedicado, ele precisa ajudar os seus alunos a entender a palavra de Deus, ele precisa ser criativo para montar a sua aula, para que tenha a interação de todos os alunos, e isso demanda cuidado, demanda dedicação. O terceiro ponto, ser um professor dedicado exige que tenha uma visão voltada para o crescimento da escola dominical. Quer dizer, o professor que não conversa com o superintendente, o superintendente que não conversa com o professor, o crescimento, às vezes, fica travado, porque não fica constante. Então, a gente tem que estar sempre lembrando quais são as nossas metas como escola dominical. Eu vou estar contente de começar o ano com 100 alunos e terminar o ano com 80 e não me preocupar com isso? Ou eu quero começar com 100 e terminar com 120 e agradecer a Deus e verificar aqueles que saíram, se eu posso conseguir conquistá-los de volta? E o professor tem que estar em sintonia com a superintendência dessa organização, com o pastor, com o conselho,
com os objetivos da igreja. O professor dedicado se preocupa com o crescimento da sua sala. Quer dizer, hoje eu tenho 10 alunos e tem 2 que está faltando muito. Eu tenho 10 alunos, mas eu não tive nenhuma visita, nenhum visitante na minha sala. Então, ele tem que estar preocupado com crescimento espiritual, com crescimento numérico também, incentivando os seus alunos a serem discipuladores, né? O professor dedicado procura enquadrar-se nos objetivos gerais da igreja, né? E ele também precisa fazer novos discípulos, novos professores. Como? Até na sala das crianças. Porque na sala das crianças, quando você pede para uma criança ler, quando você pede para ela orar, quando você pede para ela explicar alguma coisa, você está preparando ela para vir ser um professor lá na frente. Quando você treina o professor, você está ajudando ele. É claro que nós vamos ver mais para frente que o professor não pode ser uma pessoa novata, que aceitou Jesus, fez a profissão de fé e já vamos colocar ele numa sala. Não é isso que vai acontecer. Mas nós precisamos treinar os alunos da escola dominical para que eles sejam discipuladores, para que ele converse com as pessoas e tenha condições de falar e de explicar sobre o Senhor Jesus. O professor tem que ter a visão voltada para o crescimento, motiva os demais a crescerem juntos. Ele tem que estar motivado para ensinar, para que os outros, os alunos que estão assistindo sua aula, cresçam junto e tenham aquele mesmo amor de ter o amor pela escola dominical, o amor pelo Senhor, o amor pelo trabalho de Deus, que eles possam se focar nisso. Então, nós vimos que o professor precisa conhecer, o professor precisa estar ligado com o estudo, ele tem que estar focado em organizar aquilo que você vai ensinar, e ele tem que estar em comunhão, em plena sintonia com a superintendência, com a igreja, com o crescimento da sua sala, com o crescimento pessoal de cada aluno. E aí, terceiro ponto é o crescimento. O crescimento dele, né? Por quê? Conhecer para o crescimento espiritual. Se você aceitar Jesus e você ficar parado e não ler a Bíblia, não ter alguém instruindo você, você não vai conseguir progredir na fé, né? Você não vai ter um conhecimento, você vai ter que ter essa preocupação com o seu aluno. Mas você não vai ter só com esse, você vai ter com aquele que já está mais desenvolto, você vai estar preocupado, você vai estar tratando aquele que também já acha que sabe tudo e que você vai ter que ensinar ele a dar oportunidade para o outro. Isso tudo é muito importante. E no crescimento, quem tem que ser o nosso modelo principal é Jesus. Jesus dava exemplo como o sal, como a grão de mostarda, como corrigia como os sepulcros caiados dos fariseus e escribas. Ele, no monte, na Sermão da Montanha, ensinou tantas coisas, falou sobre ansiedade, falou de muitas coisas importantes, ensinou a orar. Nós vemos o Sermão da Montanha. Então, nós temos o nosso modelo, o Mestre Jesus. Se você ficar um pouquinho parecido, se eu ficar um pouquinho parecido com Jesus, nós já estamos alcançando o nosso objetivo. Deus tem sempre seres humanos realizando os seus planos. Então, quando você está trabalhando, fazendo trabalho na casa do Senhor, você está realizando os planos de Deus. Você está inserido no plano de Deus. E tem pessoas, entre as pessoas mais importantes do mundo de hoje, encontramos aqueles que ensinam a palavra de Deus. Não é fácil você ensinar a palavra de Deus. E quando você vai ensinar a palavra de Deus, você tem que ensinar ela com fidelidade, né? Então, nós temos alguma coisa em que você, professor, pode melhorar, em que você pode crescer. Então, nós vamos verificar no crescimento, como intérprete da palavra de Deus. Interpretar a palavra de Deus é muito complicado. Se a gente lê, às vezes, a gente mesmo a gente lendo, a gente não entende aquele ponto. Aí a gente vai pesquisar. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com a internet, porque a gente tem muitas explicações.
Mas, às vezes, essas explicações, elas não estão coerentes com a palavra de Deus. Saiu um pouquinho, né? Saiu do foco e deu uma explicação que não era não era aquilo que Deus queria. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 9, 27, que nós temos que, nós vamos sentir as consequências em nós se ensinarmos incorretamente. Israel, por favor, lê para mim, 1 Coríntios 9, 27, lê para mim. 1 Coríntios 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, é um reconhecimento que eu tenho que me esmerar para que eu corrija aquilo que eu estou fazendo, se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Porque a gente não pode errar na interpretação da palavra de Deus. Isso. Eu lembro que quando eu fiz o seminário lá na Igreja Batista, eu falei, o meu estudo era sobre as 70 semanas de Daniel. E eu nunca nem tinha ouvido falar, e aí eu estudei, preparei, tal, apresentei e fui ótima. Aí tinha um pastor, cabecinha branca, já era bem de idade, e ele falou, minha irmã, 100% para o seu trabalho, 100% para a sua apresentação, mas vou ensinar uma coisa para a irmã. Eu vi que nas três divisões que teve nesse estudo, a senhora tomou partido nenhum. A Bíblia não nos ensina a tomar esse partido. Então, fique atenta. Por quê? O teólogo que escreveu ali pode ter errado. Né? Pode ter errado. E a irmã, focando, ensinar que tem essa e essa, você pode. Mas você não pode confiar na teologia total. E aquilo me fez pensar, muitas vezes, quando eu estava estudando, para não pegar uma instrução de uma pessoa, de um teólogo, de um filósofo, e levar aquilo como a ferro e fogo. É a Bíblia que a gente tem que levar assim. Né? E é uma grande responsabilidade do professor interpretar a Bíblia. O professor consciencioso, ele vai liberar esse papel, exige melhores qualidades e o maior esforço possível. 1 Coríntios 3, 9 diz assim, porque somos cooperadores de Deus. Então, a gente tem que estar fazendo e sabendo nós estamos cooperando, como falamos já, fazemos parte do plano de Deus. E então, nessa parte, temos que fazer com bastante fidelidade. Então, cuidado quando a gente for interpretar a Bíblia, para não fazermos interpretações pessoais. Mas é muito bom ler a referência. Você está lendo aqui, tem aquela letrinha que às vezes a gente quase não enxerga, pegar aquela referência, ir lá e ler. Você vai formar o seu conhecimento daquele assunto. Aí depois você pode ler o que os livros dizem. E não esquecer que a palavra de Deus é a regra de fé e prática. É isso que você tem que ensinar para o seu aluno, do mais novo ao mais experiente. Você tem que ensinar isso. Outra coisa, o professor, ele tem que saber que ele é o líder da sua classe. Então, na sua classe, ele é a palavra, ele é aquele que está coordenando, ele é aquele que está levando por onde ele quer que a sala vá. Então, ele não pode esquecer que ele é o líder. Uma outra coisa que o professor e ele tem que fazer com propriedade para crescimento, é ser evangelista. Sempre digo que a nossa função é falar de Jesus. Seja qual for o assunto que nós estivermos. Você está falando de administração. Você tem que achar, no meio desse assunto, você tem que achar a maneira de você falar do plano da salvação. Porque você é um evangelista. O ensino do professor na EBD deve ser ensinar Jesus, com o foco de que você vai falar do Senhor, você vai diretamente falar de Jesus Cristo, o Salvador, com o propósito de que ele conheça, se arrependa, se entregue ao Senhor.
E isso é muito importante, a gente não esquecer que Cristo deve ser o mestre dentro da nossa sala de aula. Ele tem que ser o centro. Pegou a revista, está falando de outro assunto. Coloque nos seus objetivos um momento para você falar. Mesmo que eu já ouvi algumas pessoas falando assim, eu não sei identificar quando foi que eu realmente consegui me achegar ao Senhor. Principalmente nós que vivemos na igreja desde quando nascemos, né? Então, muitas pessoas falaram isso, por isso o professor não pode perder de foco. Por quê? Porque às vezes está lá seu filho, que foi na escola dominical, foi na EBF, que está na igreja desde que ele nasceu, você já levou para lá, mas ele está indo lá, ele está aprendendo, ele está conhecendo. Mas Deus fala especificamente quando ele quer. E você viu, eu não coloquei exemplos de outras pessoas, porque eu acho que eu posso falar daquilo que foi experiência, né? E eu tive a experiência, meus pais, já falou que eu nasci bem perto da igreja, meus pais iam toda época, levávamos, né, para a igreja, mas entre 7 e 8 anos, eu tive uma aula. Pelo tudo que eu estudei na PEC, provavelmente a minha professora já conhecia a PEC, porque ela falou do plano da salvação e ela falou sobre Daniel, sobre a balança, pesado fosse, né, e fosse achado em falta. E aquela fala falou no meu coração. Eu não falei para ela que eu decidi com o Senhor naquele dia. Talvez eu não tenha nem entendido que fosse isso, mas eu sei que aquele dia foi uma divisão na minha história. Porque a partir daquele dia, eu não ia para a igreja mais porque o papai e a mamãe queriam. Eu já no domingo, já era a minha preparação para ir, porque o Senhor tinha me tocado. Então, nós não podemos esquecer. Às vezes, nós estamos dentro da igreja, mas foi para a igreja por causa de um amigo, foi para a igreja por causa de uma namorada, foi para a igreja por causa de um namorado, foi para a igreja porque os pais obrigaram, né? Precisa ouvir de Jesus. Por isso, nós não podemos, em momento nenhum, quem está ensinando a palavra de Deus, em momento nenhum pode esquecer o plano da salvação. Falar do pecado, falar que nós ficamos distante de Deus, falar que Jesus morreu, que o seu sangue nos purifica, que ele nos perdoe, que ele nunca mais lembra e que ele vai nos dar a vida eterna lá no céu. Então, a gente não pode perder isso de foco, porque senão acaba o sentido de ensinar a palavra de Deus para as pessoas. O professor também precisa ser conselheiro, amigo e conselheiro. Se o aluno tiver vontade de conversar uma coisa, ele tem que ter confiança de falar com você. Às vezes a pessoa é reservada, ela fala, eu não vou falar. Mas tem pessoas que elas conversam naturalmente com todo mundo. Mas nós temos que dar abertura para que ela confie e venha falar conosco se ela tiver com algum problema ou se ela achou alguma coisa interessante. Nós precisamos estar dispostos, nós precisamos ser o exemplo para que isso aconteça. Então, nós temos que estar disposto a ser conselheiro, a ser amigo, não a sermos julgadores. E às vezes a pessoa começa a falar, ela nem fala, a gente joga um balde de água fria, acabou, não dá para continuar. Então a gente também tem que estudar para a gente conseguir ser sempre sabendo que nosso foco é ensinar as pessoas a terem suas vidas transformadas por Cristo. Somos agentes de Deus para ajudar a transformar. Então nós já falamos da dedicação, nós já falamos do crescimento, nós já falamos da evolução do seu trabalho, né? Nós já falamos sobre todos, eu esqueci alguns, deixa eu lembrar aqui. Esse aí que eu sou. E agora eu não vou nem achar. Então, eu falei dedicação, crescimento, disciplina, qualidades pessoais, objetividade. Então, agora nós vamos falar da disciplina. O que é a disciplina? É ficar dando bronca? A disciplina é indispensável para a transformação de vidas. E aí, o que o professor precisa fazer? O que ele tem a ter? São 4 pontos que eu marquei aqui. Ele tem que... para trás. Ele tem que ter pontualidade.
Então, o professor, para ele ter disciplina, ele precisa ser pontual, né? Ele se tem pontual só quando ele vai dar aula? Não, ele tem que ser pontual sempre, procurar estar sempre sendo pontual, né? Ele tem que ser pontual quando está lá. Acabou a parte de abertura da escola dominical, vai todo mundo para sua sala, ele tem que sair rapidinho, e ele tem que estar lá na sua sala para receber seu aluno, para conversar. É o momento de você cumprimentar, de você perguntar como foi a semana, rapidamente. Mas aí, ele entrou lá dentro, ele tinha 10, 20 alunos. Aí, quando ele chegou lá na sala, entraram 2, 4. Ele falou, não vou começar a aula agora. Eu não vou começar a aula, vou esperar o pessoal chegar. Aí, quando chega dali a 15 minutos, ele tem 10, às vezes tem até 15 alunos lá. Só que ele desrespeitou os alunos que foram pontuais. Então, ele tem que começar no horário para que os demais falem, eu não posso perder a introdução da lição. Então, a hora da leitura, se você faz oração na hora que você começa, você tem que começar, que aí você vai ensinar os seus alunos que não chegam, que sempre chegam atrasados, e você vai ensinar eles a chegarem certo, se importarem com a programação. Você vai motivar aqueles que chegam certinho no horário a continuarem vindo no horário, porque você respeitou eles. Outra coisa, você pode acontecer atraso? Pode. Houve uma época na minha vida que eu briguei, eu ia quase chorando para a escola dominical, porque está enrumado os filhos, acontecia alguma coisa e de repente eu tinha que chegar atrasado. E eu me culpava, e eu me cobrava, e eu ficava chata. Mas a gente tem que brigar para ser pontual. Essa é uma característica, é uma coisa que o professor precisa ter, é uma questão de disciplina. Assiduidade. Para que ele tenha os seus alunos na sala, ele precisa ser assíduo também. Ele precisa. Eu tenho lá 2 professores, eu e mais 2, eu e mais um. Aí hoje eu dou aula, domingo que vem vai ser o outro. Aí, domingo que vem é meu dia de folga. Quantos professores que eu não já vi pensando desse jeito? No domingo que ele não vai lecionar, ele não vai na igreja. Não podemos ser esse tipo de exemplo. Eu acho que a gente tem que ser assim. Tem que ir lá. Eu, particularmente, gosto de ter eu, mais um, mais outro. Eu gosto de assistir a aula de todo mundo, para que a gente sincronize o ensinamento daquele assunto sem dispersão, sem um falar uma coisa, sem outro falar uma coisa errada, então, ou de não falar, né? Então, eu gosto. Só que também, para fazer isso, você tem que colocar uma determinação em você. Eu não vou interferir quando o outro professor estiver dando aula. Eu vou ficar quieto. Só se ele pedir e for assim muito convincente, e você, então, falar levemente. Professor, naquela aula, é o seu colega, né? E às vezes a gente esquece disso. Ele está sentado aqui, e o professor está lá falando, e a gente está, de repente, faz ele sair do eixo. Então, ele fez toda uma programação e não consegue cumprir. Por quê? Porque nós interferimos de uma maneira errada, eu digo, um outro professor. Você não consegue fazer isso? Vai assistir. Se é jovem, vai assistir na sala de jovens. Você é adulto, vai assistir na sala dos adultos, né? E também saber que naquela hora você é aluno. O professor é quem tem que falar mais. São cuidados pequenos que fazem parte de disciplina, que faz parte do bom andamento da escola dominical. Uma outra coisa é colaboração. Aí eu estava falando assiduidade também. Eu vou na escola dominical, não preciso ir no culto à noite. Nós somos exemplo. Temos que ir. Temos que ser exemplo. Uma vez ou outra você não foi, tudo bem, mas não podemos tornar isso um hábito, porque aí foge. Aí eu estou fazendo as coisas de Deus por obrigação. Se você quer servir ao Senhor mesmo, você tem que ir corrigindo. É lógico que tem hora que você vai ter, que não vai dar para você ir, ou você foi fazer alguma outra coisa, foi até conhecer uma outra igreja, visitar outra igreja, mas você não pode deixar isso ser uma constante na sua vida, não. Você tem que ser assíduo. Outra coisa, você tem que colaborar com a superintendência, né? Porque sempre estamos sendo modelo, como a gente falou agora há pouco. Então, a gente tem que colaborar. O professor,
que é um colaborador, ele tem um aspecto de prontidão junto à superintendência, né? Então, vai ter sempre um interrelacionado. E ser bem ligados, superintendência e o professor. Também você viu uma coisa lá, alguma coisa que precisa ser feito, você tem disposição, vá lá e faça, seja colaborador. Estamos ensinando os nossos alunos assim. Professor precisa ter de lealdade. Lealdade com quem? Na questão de disciplina. Então, nós falamos da disciplina, pontualidade, assiduidade, colaboração e agora o último, lealdade. Lealdade com quem? Lealdade com a palavra de Deus. Lealdade com o ensinamento. Lealdade com o pastor da sua igreja. Lealdade numa assistência, precisa de alguma coisa lá no culto, alguma coisa, você tem que estar disposto a estar fazendo isso. E a participar, lealdade na participação no sustento financeiro. Então, você precisa ser dizimista, você precisa ser um generoso, se você tem esse jeito, ser um generoso de contribuir, dando, participando com o seu trabalho. Você tem que ser participativo e tem que ser um professor que tem uma coisa para fazer e ele consegue demonstrar isso, ele vai ensinar. Israel está aí, que não me deixa mentir. Nós fazíamos o trabalho com os adolescentes, fazíamos o trabalho com os adolescentes e quando a gente queria fazer programações difíceis, às vezes a gente tinha uma pequena quantidade, mas a gente se fazia, cada um fazia uma coisa e as programações eram maravilhosas. É ou não é, Israel? Verdade, verdade. Bom, por quê? Porque a gente era generoso em dar o nosso tempo, generoso em trabalhar com o nosso dinheiro e se a gente tivesse disponibilidade, estaria ajudando. E aí aquele pouco que a gente deu, juntando com o pouco que o outro deu, que era generoso, fazíamos o trabalho perfeitamente. Né? Amém. Nós precisamos ser isso, lealdade, pontualidade, assiduidade, ser cooperador e ter fidelidade. Agora nós vamos falar, eu vou tomar mais uma ordem de água. Qualidades pessoais que o professor precisa ter, né? E essa é uma marca indispensável. O que é a qualidade pessoal? Primeiro, espiritualidade. Então se eu estiver na igreja em todas as programações, demonstra que eu sou espiritual? Às vezes não. Às vezes você está indo ali porque você tem um compromisso. E espiritualidade é comunhão com Deus. É aquilo que você faz os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano e vai se repetindo. Espiritualidade é o seu crescimento pessoal. Você precisa fazer isso. E o professor precisa trabalhar sempre isso, não pode descuidar. O professor que não mantém uma comunhão com Cristo, ele não consegue chegar aos seus objetivos. Ele precisa de ter uma vida diária de oração para que ele possa ouvir a voz de Deus. Eu falei agora há pouco que eu tinha um monte de material. Mas eu estava lavando a louça na minha casa quando eu senti o que era que eu ia falar. Por quê? Porque estava em oração. Fiquei muito preocupada para preparar a aula para estar aqui falando com vocês. E aquela hora o Senhor falou comigo. Se eu não estivesse pensando, por que eu ouvi? Porque eu estava pensando. Provavelmente eu tinha orado, não lembro. Mas eu queria muito. E isso daqui foi depois que eu falei com Israel. Eu já tinha quase 10 dias que ele tinha me convidado. E eu estou pensando, e eu leio uma coisa, leio outra, e não chegava à conclusão do que eu ia falar. Mas é assim. Meu filho até falou para mim, mãe, você não está com tudo pronto? Eu falei, não. Deus ainda não colocou no meu coração o que é que tem que falar. E nós temos que estar assim. Outra coisa que o professor precisa ele precisa ser um crente maduro. Ele tem que conhecer a palavra, ele tem que conhecer a igreja, ele tem que ter maturidade para, numa hora mais difícil, ele conseguir ajudar. Então, vai ser um
só pessoas velhas que vão dar aula, não. Tem que ter maturidade, principalmente espiritual. Conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós temos que treinar. Por isso que eu acho que aí é uma forte responsabilidade da superintendência criar treinamentos para ajudar o professor a ele se esmerar. É fácil você chegar lá e ler uma revista, mas é difícil você fazer pergunta, o aluno responder e ele respondeu errado e você corrigir. Né? E você corrigir sem ofender ele. Né? Você precisa ter realmente conhecimento para isso. É difícil você dividir a sala em 2 grupos e cada um vai defender um assunto e você tem que estar ali e se alguém fez o errado, falou, olha, você acertou nisso, fazer um feedback, você precisa ter conhecimento, você precisa ter treinamento, você precisa ir buscar na palavra de Deus, você precisa ir buscar no conhecimento teórico, né? Você precisa disso. O professor, ele precisa ser uma pessoa de oração. Como eu falei agora há pouco, ele precisa orar por si, para que cada aula ele tem que pedir que o Senhor fale com ele, para que o Senhor o use, para que ele possa transmitir a mensagem, que o Senhor quebrante o coração dos seus alunos, para que eles possam entender a mensagem, né? Então, a gente tem que estar em constante oração. Não tem como você falar da palavra de Deus se você não estiver orando e você conseguir dizer o que Deus queria que você falasse. A não ser que você esteja como Jonas, relutando para não fazer a palavra, o Senhor fala, vem cá, você vai falar. E você vai falar o que eu quero. Aí você fala o que quer, fique satisfeito, Deus te dá uma planta, cobre, você fica, ai, que delícia nesse calorão. Aí, quando você acorda, já está aquele solzão em você, porque aquela planta já morreu. Né? Mas se Deus tiver que fazer isso com a gente, Ele vai fazer. Né? Mas o bom de você fazer progressivamente um trabalho é você fazer na presença do Senhor. Ele também tem que ter um senso de chamada. O que é a chamada? É a chamada para a salvação. Né? Chamada para a salvação. E aí tem 3 tipos de chamada que no estudo estava qualificado. Todas as pessoas são chamadas para a salvação, para conhecerem Cristo como Senhor e Salvador. Então, as pessoas são chamadas, quando o Senhor chama, toca seu coração, as suas vidas já são transformadas, ela já reconhece o pecado e ela vai, então, precisar de, como quando o neném nasce, precisa ser cuidada para se tornar, cada dia, até se tornar um jovem, até chegar aí a ser uma terceira idade, como já sou eu, né? E não é só isso, não é só para o crescimento. Deus também, Ele chama as pessoas para servir. Quando Ele te chamou, que você entregou sua vida para o Senhor, Deus já te deu a missão de servir. Se você ficar sentado no banco da igreja e se determinar só a isso, você não está servindo. Ou em qualquer lugar, se você não estiver servindo, nós temos que servir. E Jesus foi nosso exemplo, como nós falamos. Pedro nem queria que ele lavasse os seus pés, porque era ruim demais de um mestre estar lavando os meus pés, né? Mas ele estava ensinando que deveria um servir aos outros, sem se achar o maior que os outros, né? Então, Deus nos chama para a salvação, Deus nos chama para servir, e o terceiro chamado, Deus nos chama para ser pastor, Ele nos chama para ser professor, Ele nos chama para ser missionário, Ele nos chama para tantas coisas. Eu lembro de mais uma pessoa que o Manuel Leandro vai lembrar aí. Nós vivemos com ele há muitos anos lá na igreja do Itaim. O irmão Valdemar Teodoro. Eu identifiquei no meu coração, desde que eu lembro dele, que Deus o chamou para interceder. Sabe por quê? Ele chegava, era 9 horas o culto, ele chegava às 8h30. Dessa 8h30, ele não ficava conversando com ninguém. Ele sentava lá naquele banco, sempre no mesmo lugar, e ele ficava aquele tempo todo orando. E aquilo fez eu ver que ele era chamado para
orar, para interceder. E ele intercedia por a vida de cada um de nós. Naquele jeito amável dele de falar, ele cuidava de cada um de nós. E isso é importante. Às vezes a gente vê uma pessoa lá, está sentada lendo a Bíblia, a gente que hoje cortou esse elo, né? Porque a gente chega, conversa com todo mundo e mal lembra de orar antes de começar o culto, né? Mas ele nos ensinou isso, ele orava e ele ficava lá. Eu lembro num curso da APEC, que a lágrima da gente, eu nem sei se eu já passei do horário, a lágrima da gente, sabe qual, por que era? Era porque a missionária, a irmã, era uma intercessora pela APEC, ela já era velhinha, e a função dela era orar pelo trabalho do Senhor. Então, nós temos que ter disposição para estarmos reconhecendo e fazendo bem o serviço que o Senhor dá. Outro ponto, a relação interpessoal. Você interagir com seus alunos, você conhecer seus alunos, você ver aquele que está sempre um grupinho, você misturar eles para que haja uma interação melhor. Uma disposição de aprender o professor precisa ter. Uma disposição de aprender a cada dia. Uma disposição de melhorar dia a dia. Efésios 4:13 diz, prossigo, na Filipenses 4:13, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação. Sempre melhorando, sempre seguindo em frente. E eu já estou vendo aqui, pelo meu horário, que está acabando o meu tempo, né? E eu vou não vou explicar, vai ficar para outra oportunidade, para falar das objetividade dos ensinos. Então, eu só vou falar os tópicos nesse ponto, né? Isso é muito importante, porque o professor tem que, o objetivo de centralizar o ensino na revelação bíblica. O professor precisa ensinar com objetividade as pessoas. O professor, ele tem que ter um foco, ajudar os alunos a descobrir quem eles são, ajudar os alunos a aceitar a si mesmo, ajudar os alunos a aprender as verdades de Deus. Isso é a objetividade. Nós precisamos ensinar com clareza sobre isso. O que você tem que fazer para que você possa alcançar os seus alunos? E o último tópico era como se diz assim, a parcialidade. Quando você vê que você está tomando um partido de alguma coisa, ou quando você vê que você está tendo desculpa, quando você vê que a sua classe está tendo desculpa, o que são essas coisas? Que nos fazem descer no nível de crescer dia a dia. Falta de experiência, quer dizer, se eu não estudo, se eu não me preparo, eu fico com falta de experiência. Falta de tempo, a desculpa que todo mundo usa, não tenho tempo. Se Deus olhasse para nós e falasse, eu não tenho tempo de cuidar de você, de responder às suas orações, de ouvir quando você está aflito, não, nós não podemos usar essa desculpa. Se nós sabemos que o nosso Deus tem tempo para nos ajudar, e Ele, até quando a gente se acalma no seu peito, a gente está nervoso, a gente se acalma no seu peito, fica lá quietinho, como se tivesse a criança que está descansando aqui, ó, no peito da mãe, acalmada, estava soluçando e vai se acalmando, assim Deus faz conosco, Ele vai cuidando disso. Só que a gente tem que estar à disposição. Falta de tempo, às vezes falta de tempo para Deus, falta de tempo para a escola dominical, falta de tempo, falta de preparo, né? O professor não tem início, meio e fim, não tem objetivo. E isso faz com que a gente vá caindo no conhecimento, caindo na maneira de proclamar o que Deus quer que a gente fala, de ser um vaso de bênção. Então, terminando a nossa aula. Na conclusão, os 6 itens: dedicação, crescimento, disciplina, qualidade pessoal, objetividade no ensino e cuidados com a parcialidade, isso vai ajudar a nós sermos professores, alunos, vai ajudarmos a ser melhores. O ensino e os cuidados com a parcialidade, ele vai ensinar a gente a evidência do dia a dia do professor, para que ele possa desempenhar
com sucesso o papel de agente de Deus para a transformação. E esse agente de Deus quer dizer, não é você que vai falar bonitinho e o pessoal vai aceitar Jesus e as vidas vão ser transformadas. Você é um agente que Deus vai te usar. Você tem que estar à disposição de fazer o serviço como Deus quer. Porque quem transforma, quem faz a obra é o Senhor através do Espírito Santo. Então nós precisamos ter, não é o professor que transforma a vida, quem transforma a vida é Deus, mediante o ensino da palavra, né? O ensino da palavra, para que o professor é apenas um instrumento escolhido por Deus para realizar aquela obra. Então, professor, finalizando indo lá no nosso objetivo, professor, deve a cada dia ser mais e mais parecido com Jesus. Deve estar firmado na missão de agente de Deus para a transformação. Você não está ali para fazer seus alunos brincarem na escola, de sair do foco. Você está ali para levá-los a cada dia melhorar no relacionamento com Deus. Alunos, como chamados a servir a Deus, apoie seus professores, saiba que não é fácil para ele preparar a aula para estar dando ali no domingo para você. Ore por ele. Fortaleça ele com oração, com um conversar com ele, tornando isso mais importante. E para que ele possa, a cada dia, com fidelidade, cumprir a sua missão. Invista em vocês para serem agentes de Deus. Tenha esse foco. Eu preciso ser, não quero ser professor, não vou ser professor, você não sabe. Mas seja agente de Deus. Seja um agente apto para falar do Senhor Jesus. E para a liderança da igreja. Pastor, conselho, superintendência. Ajude seus professores a cumprirem a sua missão. Orando com eles e por eles. Lhes dando condições de treinamento, material e os conhecimentos, ajudando a cumprir a sua missão. Ajude. Se importe com seu professor. Né? Eu conheci professores que estavam numa angústia total, mas naquela época eles eram um professor, ele só era ele aquele professor da sala. Embora seu coração estivesse despedaçado, ele conseguiu dar aula 2, 3 meses e ninguém percebeu que ele estava assim. Então, precisamos ser atenciosos. E que Deus nos ajude a viver, a fazer qualquer serviço que o Senhor nos der, para no plano dele, possamos fazer com sabedoria. E nós, professores, que possamos nos dedicar com bastante afinco isso. E seremos, então, um pouco mais parecidos com Jesus a cada dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigada. Amém, glória a Deus. Estou feliz por ouvir minha irmã querida, minha professora, até hoje, né? Deus abençoe, minha irmã. Pastor, quiser falar algo? Amém. Olha, eu vou dizer um negócio aqui. Eu vou reproduzir a palavra de Dona Sandra Cristina. Ela falou aqui ao meu ouvido, que ela está acompanhada, antenada aí. Eita mulher sábia essa Cacilda, hein? Verdade. Amém. Ô, Israel, Cacilda, olha só. Você já disse aí que vai voltar, não é? Quem sabe uma outra hora, Israel, tá na tua mão o chamá-la para dar continuidade que eu quero ouvir, ouviu, Cacilda? A questão do desdobramento aí das objetividades, é isso? A gente ia detalhar um pouquinho mais, mas já não dava mais tempo hoje. Ótimo. Então, assim, compromisso diante da rede internacional aí de computadores. Verdade. Comprometeu Israel a numa outra hora vir aqui. Então, você providencia a hora, viu, Israel? Ok. Tá marcado. Bênção de Deus. Agora, deixa eu só dar um testemunho aí poderoso, hein? Poderoso. Amém. Cacilda, uma irmã valorosa. Eu me lembro, Israel, quando, além da instrumentalidade, olha o Santo Varão Heron ali, ó. Ô, rapaz bonito, viu? Louvado seja Deus, né? Ó, eu me lembro da forma como Cacilda apoiava. A escola dominical, eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvida, que ela está classificada naquelas
superintendentes 10 estrelas. Não é 5 estrelas, não. 5 estrelas é baixo. 10 estrelas. É grande. Não. Ó, o Eliezer, a participação dele na escola dominical tomou um outro sentido quando a Cacilda dividiu as entradas das crianças, né, com os olhos. E o Eliezer foi tocar para as crianças. Era muito bom mesmo. Verdade. E eu quero falar da generosidade da Cacilda. Eu me lembro que a gente trabalhando, o Israel lembra disso. Israel lembra. Nós trabalhamos com as crianças e eu precisava treinar as crianças para participar do campeonato da federação. E eu passava com o Fuscão vermelho na casa da Cacilda, pegava o Heron e a Ingrid, e a Cacilda garantia o leite para a gente poder levar para as crianças, Israel. Essa mulher é generosa, viu? Ela e o Luiz ajudava. E o Luiz tinha uma pizzaria e que a gente também só ficava na bênção comendo pizza lá, né? Então, olha, é um exemplo de família generosa, gente que, se eu falar do apoio financeiro que eles davam, eu não vou conseguir justificar, né? Mas além do apoio financeiro, um coração de Jesus, sabe? Um coração de Jesus. E que palavra, hein? Olha, que palavra! O professor como agente de transformação. Isso é o que nós mais sonhamos. Isso é o que nós anelamos, literalmente. Cacilda, você é top 10, viu? Olha, coisa de Jesus. Eu comecei falando que ela é a nossa lendária, não é verdade, Israel? Lendária, superintendente de escola dominical, mulher de Deus. Conheci o marido dela, o Israel, lá na igreja. Depois fizemos um curso de direito junto. Luiz também, um camarada super 10, me ajudou no momento da minha vida. Eu louvo a Deus pela vida da Cacilda. Eu louvo mesmo a Deus. Manda um abraço para o Luiz, Cacilda, por favor. Manda sim. Um abraço no santo varão Heron. E um abraço na Ingrid. Olha o Heron ali. Bonito, hein, Heron? Caramba, hein, meu? Que é isso? Obrigado, um abraço, Manuel. E eu tô sabendo, vou fazer um jabazinho aqui, eu tô sabendo que o Heron é dentista, é isso mesmo? É, um dentista predileto. Meu dentista preferido. Olha lá. E pode ser o meu também, ó. Aí. Depois, deixa aí pra gente. Deixa aí pra gente o contato pra gente divulgar nas redes sociais. Beleza? Amém. Outra coisa. Israel, a aula da Cacilda vai estar disponibilizada no canal da igreja. Nós vamos fazer aquela edição básica. E você que perdeu aí, ou você que quer compartilhar, a aula dela vai estar toda lá, dividida, colocada, para você divulgar, mandar para outras pessoas que tanto precisam aí. Cacilda, meu muito obrigado. Israel, parabéns. Parabéns, Israel. Acertou no ponto. E eu já estou até disposto, Israel, não conta para ninguém, comprar o passe da Cacilda. O que você acha? Vamos nessa? Opa, uma boa. Manda aí os valores. Estou junto. Deus abençoe, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, irmão.